Oi, pessoal, desculpem, nós estamos voltando aqui na live. Correu um problema com a internet aí. Desculpa mesmo, a gente está voltando, pedindo desculpas e aguardando o César retornar. A internet que estava um pouco instável. O César já pedindo desculpas aí pela instabilidade da internet que acontece. César, por favor. E aí? Eu? Oi? Me escuta? Oi, Me tô te escuta bem? escutando, mas não tô te vendo. Ué? Vamos ver se tá vindo, tá chegando. Tô te vendo agora de novo, mas tá ainda instável, eu acho. Alô, César? Oi? César? Oi? Oi? Vamos lá? Acho que agora foi. Deu? César, pode falar. Pode continuar. Aí tu me escuta bem? Deu, acho que deu. Pode continuar. Então, o que nós comentávamos ali, Alex, com respeito, depois da escolha de qual barrica e qual nível de tostado, baixo, médio, alto, depende do estilo de vinho que nós queramos, né? E com respeito ao aporte de taninos, o tanino é um tema muito interessante também, porque dos taninos presentes no vinho, aproximadamente 50% vem da semente da uva. Então, por isso é importante na colheita que nós definamos o ponto de colheita exato, que sejam taninos maduros que nós tenhamos na uva, porque tudo que nós tivermos na uva vai passar a esse futuro vinho. Então, o tanino maduro na semente, que é a maturação fisiológica, a planta está, desde o ponto de vista fenológico, madura, né? É que quando você pega essa semente, ela é marrom, assim, ela é uma semente madura, não tem aquela pontinha verde. Você coloca ela na boca e mastiga lá no vinhedo, ela é igual a nuts, nozes, amêndoas, ela é crocante, ela é uma semente saudável. E depois nós temos taninos na casca, que vai haver essa seção durante a fermentação, devido ao álcool, à temperatura, vai haver essa extração de taninos e ao movimento de remontagem, vai extraindo esses taninos. E depois os demais, a polpa tem pouco e nada de tanino, é basicamente semente e casca. Agora, uma vez que esse vinho vai para a barrica aporta taninos ao meio. Ela aporta taninos elágicos, que são os taninos elágicos, taninos que se obtêm da barrica. Agora, esses taninos, ao entrar em contato com o oxigênio da atmosfera, esses taninos, eles são os primeiros a oxidar-se. Eles são os primeiros a polimerizar-se. Então, eles polimerizam entre si, depois eles polimerizam com os taninos do próprio vinho. Então, meio que eles formam uma barreira de proteção ao vinho dentro da barrica. Primeiro, eles se oxidam. Eles são extraídos da barrica e se oxidam, esses taninos elágicos. Depois, Certo. os taninos do vinho, o oxigênio permear, 6 miligramas, 5 miligramas por litro de vinho ao ano, e a maior oxigenação da barrica, por incrível que pareça, está entre as duelas, não está nos poros. Aqui nós devemos ter 20% de introdução de oxigênio, uns 60% está entre as duelas e um 20% no batoque. Então, esse oxigênio que entra, esses taninos se oxidam primeiro, formam uma coloração diferente, eles tomam uma coloração mais marrom. Depois, os taninos do vinho, eles se combinam com os taninos do vinho, e os taninos do vinho combinam-se com os antocianos, combinam-se entre si e combinam com esses taninos elágicos. Eles cedem ao vinho
porém são combinados com os taninos, entre si, com os taninos do vinho, e os taninos do vinho combinam entre si e combinam com os antocianos, dando estabilidade para a matéria corante. Então, esses taninos, eles vão se polimerizando, vão aumentando o tamanho da molécula e vão se tornando mais suaves, mais elegantes. Por quê? Porque o centro ativo da molécula do tanino, e ao aumentar de tamanho essa molécula, é como os paraquedistas que caem do avião, vão formando uma estrela no ar. Então vão se unindo moléculas de tanino. Estão flutuando, vão se unindo e vão formando macromoléculas. E aí o centro ativo delas é no meio, está longe para encontrar a pitialina, as substâncias proteicas e na mucosa, as substâncias táteis. Então, parte precipita, o que não precipitar de matéria corante por união entre antocianos, tanino antocianos, o que está em suspensão são taninos polimerizados, taninos amáveis, 3.000 Daltons, o tamanho da molécula, por exemplo, né? Oi? Oi? Escuta? Oi? Oi, oi. Tá Oi? me escutando? Travou tudo aqui. Não, mas tu tava ali nos paraquedistas ali, polimerizando, centro ativo, vai, toca a ficha. Então, esses taninos, ao unirem-se às moléculas, certo? Sim, Né? O centro sim. ativo delas fica longe para combinar-se depois com as proteínas da saliva, com as enzimas, pitialinas, uma série de enzimas, amiláceas, enzimas que compõem na mucosa bucal e a mucosa em si, para provocar essa sensação de adstringência. Então, são moléculas de alto peso molecular, que estão aí nos 3.000 Daltons, né? Então, moléculas grandes. Então, o centro ativo delas está muito protegido por uma molécula grande, de taninos unidos, formados. Então, esses vinhos se tornam amáveis. Agora, esses taninos da barrica passam ao vinho, são taninos elásticos, só que eles se polimerizam numa velocidade muito maior do que os próprios taninos do vinho. Né? Tá Deu? travando. É. Que pena, que pena. A internet tá muito instável aqui. Eu acho que é a minha internet que tá sendo, tá sendo uma aula fantástica aí, César. É. Vamos tentar, mais um pouco. Vamos tocar. Vamos lá. Então, aí essa questão do. Aí a definição de qual é o nível de tostado dessa barrica vai em função do que eu busco desse vinho. É um vinho que necessita estar 2 anos de barrica, 1 ano, 3 anos, depende da estrutura desse vinho. Ele vai sendo avaliado permanentemente e ver como ele vai ganhando com o tempo essa maciez, como esses taninos vão se polimerizando, como o vinho vai se tornando elegante, sem ser abduzido ou tomado, né, pelas características olfativas da madeira, senão formando compostos de aromas junto com a madeira, que depois na garrafa vão explodir os terciários, num ambiente redutor. Então, esse é um envelhecimento oxidativo da barrica. Sim. Usando. Depois nós vamos para o envelhecimento redutivo, que é onde nós damos início o encontro desses aromas todos para formar os aromas terciários, né? Na garrafa. Ótimo, César, ótimo. Vou tentar aqui mudar de posição para ver. Eu tô tentando achar. A internet resolveu falhar aqui. Eu tô tentando achar um lugar melhor aqui para ver se ela pega. Vou pegar mais Ah, próximo da entrada das portas, talvez. é isso Bom, aí. então tá mais que provado que Uhum. além do tanino, né, que vem da fruta, a madeira, o carvalho aporta esses taninos. E assim, o exemplo que você deu da teia que forma
os paraquedistas, é bem isso que a gente entende, que eu sempre estudei e que é a explicação mais, vamos dizer assim, elucidativa do que da maciez que o tanino passa para os vinhos depois de ter passado por uma barrica, não é? Isso é muito Essa interessante, isso dá horas e horas de estudo e de fala, não é? Mas a gente tem que seguir aqui. Vamos lá. Foi ótima a explicação, parabéns. Vamos agora Tá? passar para usos, derivações e outras coisas que não simplesmente a barrica. A gente sabe que, por exemplo, Barolo e Itália gosta muito de usar bote de 3.000 litros, que são nada mais do que tinas de madeira grandiosas, né? Essas barricas que nós estávamos falando até agora são barricas de 225 litros, que são as barricas bordalesas, que dá 300 garrafas, né, Celso? Já foi planejado para isso, né? Também há, por exemplo, outras madeiras endrutilizadas, como a acácia, por exemplo, que você me lembrou bem esses dias. E também está acontecendo barricas mistas, entre barricas francesas e americanas mistas, entre acácia e carvalho, entre carvalho e outras madeiras, enfim. E também há os chips e as lascas de barrica que também são utilizados. Então, vamos falar um pouco de quais as diferenças para uma barrica bordalesa americana ou francesa, em se mudando dimensão da barrica, no caso dos botes, origem das madeiras e subprodutos de uma barrica, como, por exemplo, lascas de carvalho. Vamos tentar fazer um apanhado geral nisso aí. Então tá, nós temos o uso do tamanho das barricas, são muito variados, né? Em Bordeaux, 225 barrica. Na Borgonha, 228 litros. Depois nós temos no Porto, ali no Douro, 550 litros, né? Que é chamadas pipas. Depois os botes italianos que vão de 3.000 a 6.000, ou seja, cada região tem um nome específico, um tamanho específico de acordo a uma demanda específica, né? Antigamente os romanos utilizavam as ânforas, depois que subiram para a Gália, os celtas já usavam a madeira, aí deixaram as ânforas de lado, começaram a utilizar a madeira, e a madeira para transporte dos vinhos, conservação dos vinhos e fermentação dos vinhos. Então, a madeira ocupou o espaço das ânforas e começou a ser disseminada por todo o mundo o uso dessas madeiras, nos quais cada região tem um tamanho específico e um tipo de madeira. A relação da madeira com o líquido, 225 litros, nós temos uma superfície de madeira muito maior do que um bote italiano de 6.000 litros ou 5.000 litros, por exemplo, né? Porque a relação líquido-madeira é muito grande em 225, ou como na Borgonha, 228, a pièce, né, que chama. A relação da madeira com o líquido é muito grande com o vinho. Agora, num bote de 3, 4, 5.000 litros, a relação da madeira com o vinho é menor, porque eu tenho uma superfície menor em contato com o volume de vinho, né? Então, isso, os vinhos em bordalesas, 225 litros, evoluem mais rápido. O nível de reações é muito mais rápida do que um bote de 4, 3.000 litros, né? Sem dúvida nenhuma. Então, o período que fica num bote, 2 anos, 3 anos, Brunello, né? 3 anos de bote, 2 na garrafa. Não, o Brunello também. O Brunello também vai nesse mesmo caminho do Barolo, né? Sim. Eu sei que tu gosta dos Barolos, tu é um apaixonado pelos Barolos. Mas exatamente. Então é mestre nos Barolos. Mas é isso mesmo, professor. Essa relação é muito maior numa barrica menor e é uma relação líquido-madeira menor numa barrica maior. Isso permite o quê? Permite que o vinho esteja por mais tempo nessa barrica de maior volume, porque a superfície é menor com respeito ao líquido. Então ele pode evoluir, são vinhos de guarda
que tem menos influência dessa madeira. E geralmente se usa carvalho esloveno, né? Que são carvalhos Quercus petrae mesmo, só que são da Eslovênia, daí da Romênia, da Rússia, do leste europeu, que dá bom resultado, excelentes resultados. Então, esse é um pouco a dimensão da relação superfície e líquido, né? Agora, falando de madeiras alternativas, se usou sempre cerejeiras, nogais, acácia, né? A acácia é uma madeira bem interessante, se usa muito armar o corpo das barricas com carvalho francês e as tampas, os fundos, com acácia, por exemplo. Ou toda ela em acácia. A acácia, ela é uma madeira que transmite uma característica muito floral, principalmente os vinhos brancos. Porque os vinhos brancos se usa madeira ainda e se usam bem usados. Nós temos na Borgonha, né, a utilização das barricas, fantástico, mas um solo mineral, uma acidez presente, bem dosificada essa madeira, bem integrada com o vinho, né? Depois nós temos em várias regiões do mundo utilizando. Califórnia também, né? Oi? Os da Califórnia também vão na barrica muito bem, né? Califórnia, Bordeaux, enfim, os brancos são agraciados com o uso da madeira, só tem que ter uma consciência desse adereço. É aquele touch de orégano, é aquele touch de pimentinha preta na comida, é aquela situação onde permite o vinho evoluir sem que seja incorporado ou tomado pelas características olfativas e gustativas da barrica. Então tem que ter essa dimensão, você ter claro. Mas a acácia, ela é utilizada geralmente para botar nos fundos, ou uma barrica sem... Oi, deu uma travada. Pode voltar. Para os vinhos brancos funciona muito bem a acácia, muito bem. E quando ela é tostada, também funciona para os tintos. Características sem tostar, mais florais. Características tostadas, um pouco mais de nozes e frutos secos. Mas é uma madeira que dá bons resultados. E especificamente a acácia dá bons resultados, se está usando muito bem. E eu degustei vários vinhos elaborados na barrica 100% de acácia, fantásticos, muito bons. Chardonnays com maloláticas, com tudo na barrica. E impressionante. Uma delicadeza muito boa. Acho que a gente já respondeu aqui, as barricas duram, para usar no vinho, cerca de 3 ou 4 vezes, né? São tempos relativos, mas se usa de 3 a 4 safras. Então, depende, se você botar um vinho agora e levar 3 anos para deixar na barrica, ela já ficou 3 anos usando. Você pode usá-la mais uma vez e depois outra. Enfim. E madeiras, por exemplo, César, se tem notícia das mistas, fazendo uma mistura, eu acredito que seja meio a meio, e não só os tampos, por exemplo, entre barrica americana e francesa. O que se tem notícia e o que isso muda em relação a usar uma americana sozinha ou uma francesa sozinha? Pois então, o mais comumente utilizado são os fundos, ou os tampos, cabeça e fundo. Isso é o que nós usamos mais atualmente, já de algum tempo. Agora, esse mix de usar duelas diferentes, elas não conversam muito bem. Não conversam muito bem, até pelo fato da junção entre as duelas, elas não têm que prestar atenção muito bem nas barricas e acaba sendo aí um mise-en-scène, né? Que tem que prestar muita atenção. Às vezes é preferível, então, fazer um trabalho numa americana, fazer um trabalho numa francesa, um envelhecimento, depois você faz um blend, um assemblagem lá no final e define, né, o vinho. Que proporção vai de qual, ou ver em qual que ele evolui melhor, né? Os tampos, os fundos de cabeça, fantástico, funciona muito bem. Isso aí você pode ir acompanhando a evolução, ter um bom resultado. Agora, quando já entrou a misturar muito, aí você perde um pouco... Então, e aí tem problema de verticidade, assim, ó.
Você pega um cartão pessoal, um cartão de crédito, passa entre elas, assim, entra no meio. Tipo assim, sabe? O Expresso Correio. O Correio bota uma carta aqui, vamos mandar que a barrica leva. Então, Então, quando a gente vê no rótulo que foram tem que usados... cuidar um pouco, né? Cortou mais uma vez a conexão. Não está legal hoje. Eu peço perdão aí ao pessoal que está falhando a internet. Bom, então, César, para finalizar, então, eu dizia que, às vezes, quando a gente encontra no rótulo barricas francesas e americanas, significa que uma parte do vinho foi passado por barricas francesas e outra parte por americanas e depois se fez um blend dos dois, é isso? Exatamente. A francesa aporta muito mais aromas fortes de baunilha, de coco e etc., né? Eugenol e cravos. E a francesa aporta menos esses aromas. Outros tipos de aromas mais delicados. Então, você tem que jogar num blend aí. Tem que ver também como evolui na boca, né? E ir acompanhando e definindo um blend final. Mas, geralmente, se faz um mix de barricas. É o que dá legal. Light, tostado leve, tostado mediano, americano e francesa. Esse pupurri, geralmente, dá para fazer uma brincadeira no final bem legal. Porque o vinho vai evoluindo de maneiras diferentes, cada uma dessas barricas, com diferentes tostados e diferentes espécies. Então, americanas e europeias ou francesas. E é legal isso porque permite ir conhecendo mais o produto também e podendo ter um blend mais harmonioso. Com certeza. Para finalizar, lascas, chips, tudo que se usa, por exemplo, não com barrica inteira. Então, se usa, nós temos desde a serragem, né, que é o Oakmore, esse pó, chips, lascas, temos os staves e a própria barrica em si, né? O que é vinhos já de uma gama de consumo mais corrente, jovens, hiper jovens, e quer dar um touch de madeira, eu, na verdade, eu não sou contra, né? Porque, honestamente, são ferramentas técnicas que se podem usar, porém, jamais um grande vinho vai conseguir se expressar usando staves, ou usando chips, ou usando tipo Oakmore, o pó de madeira. Por quê? Porque você tem um montão de reações, inúmeras reações, de formações de acetais, de ésteres, que se dão nessa microoxigenação, que aqui nós não vamos ter, usando chips. Ponto 1. Ponto 2, a origem dos taninos dessa madeira. Porque, como é subproduto, nós não sabemos de onde vieram esses chips. Veio dos galhos? Veio das raízes? Cheia de seiva? São taninos verdes? São taninos maduros? Qual foi o índice de tostado? Como foi o toast? Então, é um tiro no pé. Eu te diria assim, ó, se querem colocar num vinho até determinado patamar de preço, não sei, para não falar nada assim, mas R$20, vamos supor, um vinho de entrada, quer usar chips. Agora, o consumidor que está tomando isso sabe que é impossível ter usado um vinho desse, ter usado uma barrica, até porque os grandes vinhos jamais ganhariam com esse tipo de ferramenta técnica. Provei muito bons vinhos com staves bons e microoxigenados, usando microoxigenação, imitando a oxigenação da barrica, e o staves dentro da barrica, dentro do tanque de aço inoxidável. Mas nada se compara à evolução na barrica dos grandes vinhos, a polimerização dos taninos, a formação de ésteres, aromas acetais, a complexidade, nada se compara. E olha, eu já fiz inúmeros testes, inclusive com aguardentes, com rom, com whiskies, que trabalhei também já bastante nessa área, e te digo que nada se compara ao tempo de barrica, que a elegância que dá essa microoxigenação, essa interação vinho-barrica. É incomparável. Uma barrica de $1.000, se você usou 225 litros,
uma vez, pode ser 3 anos. Então vamos chamar em anos. 6 anos você pode usar, vamos dizer. Usou 3 anos, uma vez. Usou 2 vezes. $1.000, são 500 litros. 450 litros. Isso dá $2 por litro. Só aí. Só aí. E se usar uma vez, só dá $4 por litro. Pega $1.000, divide por 225. Isso para arranque de conversa, para começar a conversar. Então não tem como um vinho desse custar. Usa madeira, usa madeira, tem que ter uma estrutura, tem que ter um valor, um preço, né? Porque o terroir assim o exige, a madeira que se usou, né? E todo o circuito de elaboração dele tem um custo normal e natural para esses grandes vinhos. Para os demais vinhos mais tecnológicos, quer usar as tábuas, as staves, pode usar. Agora, isso aí, quando se degusta, se percebe. Vai dizer, não tem como chegar nesse nível usando barrica. Né? Mas são opções. São alternativas que a indústria tem para oferecer um vinho mais fresco, um vinho mais agradável, que tenha um pouco da característica da barrica. Não vai ser aquela coisa complexa, aquela coisa mais agradável. Taninos também não vão ser mais tão dóceis, né? Eles vão estar um pouquinho mais agressivos, digamos assim, mas vale. Eu tenho um vinho mais frutado, mais jovem, mais fácil de beber e num preço mais acessível. Agora, quando eu vou fazer o meu vinho, eu coloco numa barrica, como a gente descreveu desde o início. Exato. César, o que fica sempre das tuas lives, já é a segunda que a gente faz, e quando a gente se encontra na nossa confraria, né? Que cada vez está mais raro por conta agora da pandemia, a impressão que fica é que parece que falta sempre alguma coisa. Você cativa o público conhecimento de uma forma, ao mesmo tempo, técnica e profunda, mas também clara e objetiva. Tanto é que as pessoas estão aí parabenizando você, querendo mais lives. E eu quero agradecer pela sua amizade, pelo seu profissionalismo e espero revê-lo em breve pessoalmente e, quem sabe, numa próxima live daqui a alguns dias. Faça as suas considerações finais, eu agradeço em nome da escola. E, Kelly está dizendo, tem que fazer live semanal com o César. Seria uma boa, vamos contratar o César para nosso livista da semana. E suas considerações finais, nós também precisamos mais lives da Kelly. Ela é muito boa. A Kelly é muito mais bonita que nós, ela precisa estar mais à frente. Temos que aprender com ela. Ela é muito boa. Com certeza. Seu fechamento, Pedro. Fechamento, bom, agradecer também pela oportunidade. Acho que nós devemos ter a oportunidade, sempre tivemos a oportunidade de fomentar esse diálogo, né? Assim, partindo de toda a tua experiência na engenharia de alimentos, sommelier, e eu aqui mais um pouco no campo, e a tua experiência de mercado, a gente pode fazer assim uma interação muito legal e abranger até pontos de mercado mesmo, acho muito legal, né? Dando esse feedback da área técnica, como os vinhos podem responderem, né? De uma maneira em gôndola, se é a expectativa, ou seja, o mundo do vinho estamos sempre aprendendo e é infinito. Então, desde que nós promovamos o consumo, bem-vindo seja e que o melhor perdure, né? Aqui, eu estou tomando um Malbec. Sim, El Mendocino. 2018. Passou por barrica, 8 meses. Estava aqui degustando, falando contigo e sentindo os tostados. Eu peguei um também de 6 meses, um português do Dão. Do Dão, opa. César, muito obrigado. Potente. Força, se cuide e até a próxima. Um abraço. Também. Obrigado a todos. Obrigado por tudo. Até lá. Boa noite, pessoal. Boa noite.